3. Esse relato é um pouquinho mais longo, tem muitos detalhes. Vamos lá. Vou começar essa história dizendo que sou cético. Não acredito em nada para o qual não tenho uma explicação lógica, científica. Eu até desacreditava de hipnotismo, até de fato eu ver um cara fazendo lá hipnose realmente, sabe, participou e tal. Então, assim, pensa num cara cético que não acredita em nada, que tudo ele procura uma explicação lógica, é bem cético mesmo. E ele coloca assim: apesar disso, mesmo esse episódio que eu vou contar ter acontecido há 25 anos atrás, ainda está muito claro na minha mente. Então, assim, é uma coisa que surpreendeu uma pessoa cética, muito cética. E aí ele começa da seguinte forma: eu tinha 18 anos na época e havia adquirido uma carteira de motorista recentemente. Peguei emprestado o carro do meu pai e levei alguns amigos para um pub no campo para tomar um drink tranquilo num domingo à noite. Depois que o pub foi fechado, o que acontecia às 22h30? Pub pode ser Irlanda, Inglaterra, é tipo um bar mesmo, não fica a noite toda, igual ele falou aqui, 22h30 eles fecham e tal, tem música, enfim. E aí, quando o pub fechou, que era umas 10h30 da noite, eles estavam com aquela larica, estavam com fome, e aí resolveram ir atrás de um lanche. Só que não tinha mais nada aberto, não achava nada aberto, até que eles encontraram um McDonald's. Era a única coisa que tinha. Aí, beleza. Eles falam que eles estavam todos sóbrios, apesar de ter saído de um pub, ninguém tinha bebido horrores, eles só tomaram um drink ali, de boa. E tá, acharam um McDonald's lá, que também estava prestes a fechar, mas tudo bem. Eles entraram, pediram os hambúrgueres e sentaram assim perto da janela. E aí ele coloca assim: não havia realmente nenhum outro cliente lá, só estavam eles. E a equipe ali que estava organizando as coisas para fechar o lugar. Que pelo que ele coloca aqui, o Mac fechava às 11 da noite. Tá? Eram umas 10h30, fechava às 11 da noite, eles tinham meia horinha ali para comer antes de ser expulso. Tínhamos acabado de sentar quando uma mulher idosa apareceu na mesa ao nosso lado. Brotou uma velha ali, uma senhora. E ela não parecia muito esperta na hora, assim. Eles olharam, né? Não parecia uma sem-teto, mas também usava algumas roupas, as roupas meio velhas, gastas, assim. Não chegava a parecer um morador de rua. Mas também, né, era uma pessoa pobre, assim, vamos colocar. Ela imediatamente nos envolveu em uma conversa que começou inocente e amigável, mas rapidamente se tornou bastante pessoal. A mulher parecia saber muito sobre nós, embora nenhum de nós a tivesse visto antes. E realmente não conhecíamos ninguém naquela cidade, lembrando que eles foram para o campo, então assim, não era um Uhum. lugar que eles estavam acostumados. E ele fala que ela estava alerta, animada, falava rapidamente, conversava com eles como se fossem amigos de infância, assim, ninguém conhecia aquela mulher e tal. E aí, ela começou a falar detalhes específicos da vida daquelas pessoas, dele, dos amigos dele, de todo mundo que estava lá. E aí ela falava coisas do tipo: ai, não sei o quê, e é claro que seu avô era engenheiro, sabe? Comentários assim, Eu, hein? que não Maluca. tinha como saber. E ela falava: ai, seu avô era engenheiro, não era? E aí ele comenta assim: sim, meu avô era engenheiro, só que ele morreu em 1951 e nunca tinha morado naquela cidade, nem passado perto daquela região. Como que essa mulher sabia? E aí vem outras coisas, e ele fala assim que eram coisas tão específicas. Não era uma coisa assim genérica que a pessoa vai falando e você associa com uma coisa ali da sua vida. Não, eram coisas muito E da específicas. vida de todos eles, né? Não era De só da vida todos. dele. Exatamente. Aí do nada ela pegou e começou a falar em francês com uma amiga deles que estava ali que falava francês, que sabia mais de um idioma e falava francês. E a senhora começa a falar com ela em francês. Tipo, ninguém falou pra ela que a menina falava francês, sabe? Coisas assim. Maluquice. E aí ela mudava e começava a falar em latim. Era uma coisa muito louca. E ela começou a falar coisas assim de parentes falecidos. Imagina, ela tá conversando com você e fala assim: então, Lê, sabe aquele seu tio que morreu? Tipo, uma pessoa que você não conhece. Você Uhum. lembra daquele seu tio que era assim, assim, assado e tal? Várias coisas nesse sentido. E aí, eles começaram a ficar tristes, sabe? Ele falou que as moças começaram a ficar tristes, incomodadas, porque ela falava de gente da família que já tinha falecido. Tipo, no começo ela veio toda animada e todo mundo tava gostando da conversa. Só que depois começou a ficar meio pesado, sabe? Tipo, muito esquisito. E Uhum. aí os caras já estavam assim, meu, ninguém tava mais curtindo e tal.
beleza, tava todo mundo sem entender nada. Aí uma hora ela levantou, anunciou que tinha que ir, que estava na hora de ir embora, porque ela estava incomodando eles e não sei o quê, e ela foi até a porta. E como já era tarde, os funcionários pareciam também querer ir para casa, todos eles que estavam ali resolveram ir embora também. E aí ele fala o seguinte: e aqui está o arremate final, como se tudo já não fosse muito estranho. Eu não estava mais do que alguns passos atrás dela, enquanto ela passava pela primeira das duas portas que davam para a rua. A saída ficava na esquina do prédio e dava para o cruzamento de duas ruas comerciais. Não havia outras portas, becos ou ruas que pudessem esconder alguém perto da saída. Mas quando cheguei ao lado de fora, a mulher não estava lá. Sumiu. Entendi. Tudo que haviam eram duas ruas completamente vazias, sem carros, sem pedestres, apenas lojas fechadas na noite. Toda vez que eu voltei àquele lugar, desde aquele dia, eu ficava ali me perguntando para onde ela poderia ter ido. Imagina, toda vez que ele vai lá, ele para lá e fica assim. O cara fica rodeando o Mac. Tem que ter algum jeito. Aonde que essa mulher foi parar? Porque se ela foi por ali, não dá. Sim. Só se ela se escondeu ali atrás da lixeira. Eu acho que ele ficava assim. Sim. Olha, eu até diria que era uma, sei lá, uma vidente, alguém No que começo lia parecia, né? mentes. É. Porque assim, né, a partir do momento que a pessoa começa a falar de alguém que morreu, por exemplo, alguém começa a falar de uma pessoa da família da Adriana que morreu. Eu automaticamente vou pensar em alguém da minha família que morreu. Uhum. Tipo, você tava contando do tio dele que morreu e eu lembrei do tio May. Automaticamente você pensa em alguém, aí ela lê a sua mente e fala, então, esse aqui é aquele parente o seu que morreu também, poderia ser que ela tava lendo mentes. Mas sumir assim, não. Então, Nenhuma vidente vai sumir porque, assim. por exemplo, às vezes que nessa coisa de mensagem, né? Que a gente fala assim, recebi uma mensagem espiritual. Você lê um negócio lá e fala, nossa, isso casa direitinho com o momento que eu tô passando. Mas é uma mensagem genérica. É que você lê e faz aquela associação com você. E aí vai da sua crença pessoal acreditar que é uma mensagem para você ou não. E aquilo vai te servir de alguma forma se você tirar um bom proveito disso. Tipo, você tá passando por algum problema, a gente tá conversando aqui, eu pego e falo assim, não, porque quando a gente tá assim, assim, assado, se a gente levar por esse lado, e aí você associa com aquilo que você tá vivendo. Sim. Só que é uma informação genérica. Uhum. Agora, ela falar das pessoas, a profissão delas, saber que a fulana falava francês, e assim, ele não coloca tudo, mas a impressão que dá é que ela, naqueles 20 minutos, 30 minutos que ela tava ali, ela ficou falando várias coisas, tanto que ele termina assim. Tivemos uma viagem de 15 minutos para casa no carro e houve uma enxurrada de lágrimas. Todo mundo estava histérico. Você tinha que estar lá. Foi assustador de uma maneira profundamente perturbadora. E assim, é uma pessoa que não acredita em nada. Uhum. E eu também pensei nisso quando eu tava lendo. Eu falei, nossa, essa vidente é porreta, hein? Como que ela sabe essas coisas? Não, é fantasma. Sim. É fantasma, gente. Não é vidente coisa nenhuma, é fantasma. É fantasma, tá sabendo demais. Tá sabendo demais. Aí você fica pensando, né? Quantos fantasmas não sabem mais da sua vida que você? Sim. Que você. Exatamente. Que estão lá te observando. Sabe o que eu fico pensando? Se fica fantasma te olhando quando você tá no banheiro, por exemplo, fazendo número 2. Eu sempre penso nisso. É igual assim, porque nossos guias espirituais, nossos guardiões estão sempre nos protegendo. Eu fico assim, não precisa me proteger quando eu tô no banheiro, quando eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa de privacidade. As pessoas se importam tanto com essa privacidade, né? Vai no banheiro, tranca a porta, vai se trocar, fecha a janela, fecha a porta, se troca no banheiro. Pode ter alguém te olhando lá. Ninguém está seguro. Não, ninguém tá.